Alô, você do outro lado da telinha, eu sou o Jefferson, seja bem-vindo a mais um vídeo da série A Fúria de Alekhine e hoje é uma partida muito especial sobre dois grandes jogadores ícones da história do xadrez. Eu acredito que todo mundo que já jogou xadrez na vida estudou pelo menos um pouco de sua grande e riquíssima história, conhece esses dois gênios sem precedentes, na minha opinião, duas personalidades queridas e muito especiais. É claro que eu estou falando do cubano José Raul Capablanca e do russo Alexander Alekhine, né? Nosso herói aqui da nossa série. E essa partida aconteceu, né, em Buenos Aires, 1927, campeonato mundial, ou seja, a partida mais importante do ano, né, fora as outras desse match assim histórico e belo, onde existe uma grande rivalidade entre os dois jogadores. De um lado, o Capablanca, um jogador posicional, um ícone, né? Ideologicamente, assim, por muitos, considerado por muitos o melhor jogador de xadrez de todos os tempos, e eu não tiro mérito, quem pensa nisso pode ter certa razão. De outro lado, o Alexander Alekhine, o gênio das combinações, muito agressivo, é um jogo de ataque contra defesa, e um super defensor, que é o Capablanca, com seu jeito sempre muito elegante. O Capablanca é muito simples, ele não entra em complicações se não tiver realmente um entendimento de que isso lhe é proveitoso. Do outro lado, o Alekhine, que é totalmente oposto ao Capablanca e adora as combinações, as posições caóticas, de onde ele normalmente tira um ataque, um coelho da cartola, né? E realmente destroça os adversários. Então é um duelo também ideológico incrível, né? Para você que gosta do xadrez de ataque, ver como é que, e até o xadrez posicional também, essa contenda, né? Esse duelo de titãs realmente é muito proveitoso e todo mundo ganha, inclusive nós, meros mortais, que temos à nossa disposição, e a partir de agora aqui no meu canal esse embate, né? Algumas coisas a considerar aqui, alguns pontos eu vou dizer aqui a vocês, que eu acredito que seja de suma importância antes da gente começar a passar a partida propriamente dita. A primeira delas é que antes, né, de 1927, o Alekhine e o Capablanca jogaram algumas vezes e o resultado nunca foi favorável para o Alekhine, ou seja, o Capablanca estava no auge da forma, o Alekhine também estava no auge da forma, mas o Capablanca já era o atual campeão e ele teve uma sequência muito grande de vitórias, ficou muito tempo sem perder. O Capablanca quase não perdia, é difícil você, aliás, na época, ter alguém à altura. Realmente um gênio, porque ele não estudava, não treinava, tanto é que eu acredito que o Capablanca não escreveu nenhum livro assim de sério, né, com grande profundidade sobre o xadrez. E ele simplesmente pegava a posição, estudava mais ou menos um pouquinho e chegava lá, a genialidade dele, ele fazia um malabarismo ali com as peças e em poucos movimentos, sem muita agressividade, realmente com a técnica refinada, ímpar, que o Capablanca tinha, ele destroçava todo mundo. E até então o Alekhine ou perdia ou empatava, né? Inclusive em Nova York tem uma partida muito bonita em que o Capablanca ele varre o Alekhine do tabuleiro e destrói assim com grande superioridade. Tanto é que os críticos da época e a comunidade enxadrística de um modo geral
elegeram Capablanca com muito bom critério, diga-se de passagem, como o grande favorito, e alguns críticos assim mais audaciosos, né, disseram até que o Alekhine não venceria sequer uma partida do Capablanca, né? Capablanca que tinha vencido o Emanuel Lasker em Cuba e praticamente a mesma coisa, né? Ele arrebentou, ele acabou com o Lasker, né? Foi um match de um lado só, porque parece que só o Capablanca estava jogando, né? Claro que o Lasker não estava nas melhores condições, mas o Lasker, Emanuel Lasker, também foi um grande campeão e até hoje detém o recorde de permanência no título mundial. Foram 27 anos, ou seja, durante quase 3 décadas, Emanuel Lasker ele foi o campeão mundial, número 1 do mundo, e Capablanca chegou, aquele jovem com aquele estilo simples, com aquele estilo harmônico, foi lá e detonou. Então você vê a grande importância que tem esse nome Capablanca para o xadrez de um modo geral. Eu, humildemente, né, como um mero mortal, eu sou adepto do estilo agressivo, eu gosto muito do estilo do Alekhine, do estilo do Tal, do estilo do Paul Morphy, do estilo do Kasparov, mas eu me rendo à simplicidade, à elegância e ao estilo belo e calmo e posicional do senhor José Raul Capablanca, que com todos os méritos é considerado por muitos o melhor de todos os tempos. Eu realmente não concordo com isso, eu tenho a minha opinião reservada sobre esse tipo de questão, mas não, se você pensa dessa forma, você eu não tenho o que dizer, entendeu? Realmente o cara foi grande, ele foi um dos grandes, sem sombra de dúvida. Em contrapartida, o Alekhine realmente ele estudou todos os jogos do Capablanca, ele também era um gênio, só que ao seu modo, né? E o xadrez é um jogo tão rico, né, com muitas possibilidades, tantas que mais até do que as estrelas que tem no céu, né? Que realmente dois estilos extremamente opostos fazem campeão mundial. Se você é um cara de estilo predominantemente posicional, as partidas do Capablanca para você estudar e analisar realmente são de uma riqueza, de uma profundidade, de uma beleza posicional, estratégica, sem precedentes, incomparável e bela. Se você gosta mais do xadrez de ataque, combinações, táticas, sacrifícios, iniciativa, eu diria que nas partidas do Alexander Alekhine realmente você vai encontrar com muita frequência esse tipo de coisa. E é muito interessante, eu gosto muito de ver quando realmente um jogador de cunho realmente posicional, de calibre, de peso, como o Capablanca, enfrenta também um jogador agressivo, romântico e de outro peso pesado, que é o Alekhine, com toda a sua fúria e vontade de ser o campeão. Uma coisa que eu também tenho que ressaltar é que nem mesmo o Alekhine, pelas entrevistas que ele deu na época antes do match, tinha lá muita convicção de vencer o Alekhine, o Capablanca. O Capablanca era franco favorito. Enfim, é mais ou menos nessa vibe que essa partida tem um valor histórico imenso, assim. O romântico contra o posicional, entendeu? O talento contra o trabalho duro, né? Claro que o Alekhine tinha o talento dele, mas o talento do Capablanca é inegável, né? É realmente a perder de vista. É por isso que eu costumo realmente comentar e conversar quando me perguntam e dizem. Realmente eu acredito que o Capablanca tem uma foto dele que não é difícil de vocês encontrarem na internet, em que ele, aos 4 anos, era uma criança. Nessa época é incrível, é realmente muito inacreditável. Ele jogando xadrez, ele conseguindo ganhar de adulto, entendeu? É algo realmente muito surreal, muito espetacular a história desses dois grandes contendores
desses dois grandes representantes de estilos diferentes e que, ao seu modo, conseguiram alcançar o título máximo do xadrez, né? E é com essa introdução que eu começo aqui eu não acredito, eu ainda não decidi se vou passar todas as partidas do match, embora eu acredito que isso seja de um enriquecimento enxadrístico imenso. Talvez eu coloque as que eu julgar mais importantes, né? Mas a gente vai ver, vamos trabalhar isso com calma, né? Pois bem, depois que eu falei tudo isso, acho que eu já falei bastante, eu procuro ser bem objetivo. Vamos à partida, né? Capablanca começa com um E4 e isso realmente é um estrondo, né? Por quê? Porque o E4 normalmente é jogado por jogadores de cunho mais agressivos, né? Se fosse um Alekhine de branca jogando um E4, acho que ninguém nem se importaria, né? Mais do mesmo. Mas o Capablanca chegar num campeonato mundial, né? Valendo o título, né? O título máximo, e jogar um E4, isso significa, tipo assim, vou partir para dentro, né? Eu não sei, mas eu acredito que ele tinha tanta confiança em si e com bom critério, né? Eu acho que qualquer um na posição do Capablanca se sentiria dessa forma, né? Super confiante, porque ele está enfrentando um adversário ao qual ele nunca perdeu, né? Nunca perdeu e ganhou realmente com bastante brio, com muito êxito, né? Com uma vantagem larga, né? Então, acredito que esse lance E4 é um lance um pouco que demonstra o pensamento do Capa com relação ao match de um modo geral. Talvez ganhar de brancas e empatando de negras e rapidamente liquidar a fatura. E eu acredito que esse lance E4 meio que simboliza o pensamento do Capablanca de que o Alekhine talvez não seja um adversário à sua altura, coisa que a história, né, do xadrez demonstrou cabalmente que foi um engano assim colossal, né? Quando eu pesquisei um pouco mais sobre essa partida na internet, eu encontrei a frase em inglês chamada First Blood, que significava, na minha tradução livre, meu inglês não é tão bom, é primeiro sangue, né? Onde acho que o mundo, de um modo geral, a comunidade enxadrística e todos os que acompanharam o xadrez na época devem ter ficado chocados com o resultado dessa partida, né? Mas já falei bastante, vamos ser mais objetivo aqui o possível, né? Alekhine joga E6 e realmente é como se fosse uma troca, né? Porque francesa normalmente em teoria leva a posições mais fechadas, mais cerradas, mais posicionais. Então é um tanto quanto esquisito, né? Diferente e exótico ver um jogador brilhante no jogo posicional, que é o Capablanca, jogando mais agressivo, mais agudo, e ver um Alekhine que é super romântico, muito enérgico, muito lutador, jogando algo mais calmo, né? Claro que para você chegar nesse nível você tem que saber jogar de tudo, mas de modo geral ambos nessa partida estão fugindo das suas, digamos, características naturais. As brancas continuam com D4, ocupando o centro, bem tranquilo. As negras continuam com D5 e já tem aí uma certa tensão, né? Podem simplesmente avançar o peão do rei, podem trocar, podem jogar o cavalo para alguma casa. Normalmente isso tudo bem explicado, bem teórico, até aqui tranquilo. Cavalo C3 envolvendo peça. Bispo B4 ajuda no roque, né? Tá um passo mais perto do roque curto e é um pouco agudo porque já crava ali o cavalo, né? De raio-x já está tocando no rei. Então, bem buscando alguma iniciativa, bem Alekhine aqui já esse lance, né? Toma D5,
A Capablanca não quis manter por muito tempo a atenção, simplesmente tomou. E aqui é a toma D5 e a posição ficou tanto como um pouco cerrada, né? Aqui bispo D3, desenvolve uma pecinha, fico mais perto, né? Ali do roque, curto, e tá colocando bem, né, a peça. Cavalo C6, outro desenvolvimento natural, uma casa comum, né, para o cavalo. Já está aí tocando no centro e já ameaça bispo toma e ganhar um peãozinho aí, né? Com essa entrada de bispo, a dama já não está mais protegendo esse peão. Cavalo de G2, simplesmente, né, segura o peãozinho, desenvolve o cavalo e principalmente já prepara para o roque, uma coisa muito boa de se fazer na fase de desenvolvimento, aliás, na fase de abertura, né? Desenvolver as peças. Cavalo de G7 praticamente cumpre as mesmas funções e sem mais, né? Vamos nessa. Roque e bispo F5 aqui, já propondo uma troca de bispos, né? Já um pouco mais agudo, realmente querendo começar os trabalhos, vamos por assim dizer, né? Desenvolveu bem uma peça, já está fazendo um challenge, já desafiando o bispo de Casas Brancas, né? Aqui o bispo toma, o Capablanca resolve tomar, o bispo toma F5, normal, e cavalo toma F5, né? E esses dois cavalos aí já estão tocando num peãozinho de D, tá bem tranquilo até agora, sem mais mistérios, e ninguém vai ter a vantagem do par de bispos, né? Aqui dama D3, já centraliza a dama, e já é um ataque simples e direto ao cavalo, né? Tem que mover ou talvez defender de dama, já tem algumas coisas a responder o Alekhine por causa dessa jogada. Dama D7, ele simplesmente, né, defende o cavalo. E uma segunda coisa que eu poderia falar desse lance, bem simples também, é que agora as negras têm a opção de rocar tanto curto quanto longo, né? É bem bacana isso, bem tranquilo. Aqui cavalo D1, uma manobra de cavalo, não quis trocar ali. Normalmente, eu particularmente, né, é só a minha opinião, não é nada além disso, né, de um mero mortal que gosta muito de xadrez e está aqui super entusiasmado fazendo esse vídeo. Normalmente, entre mover uma peça que já está desenvolvida e, por exemplo, esse bispo que ainda não saiu da toca, né, eu preferiria mover o bispo, né? Claro que tem muito jogo, tem muita coisa acontecendo. O grande Capablanca jogou isso aí, né? Foi a jogada que entrou para a história. Mas eu particularmente não gosto muito desse lance. Claro que tem muito jogo, muito jogo mesmo. Mas eu tiraria um bispo para alguma casa aí, tentaria alguma coisa. Enfim, né? As negras simplesmente rocam aqui. Rocaram curto mesmo, não quiseram rocar longo e querer alguma complicação, até porque se roca longo, acho que tem aqui, por exemplo, A3, questionando o bispo e depois B4, e vem um ataque aqui à baioneta, né? Como diria o grande mestre Damian Lemos, uma tormenta de peões aqui, poderia ser incômodo, né? Já com roque curto, a ação é um pouco postergada, né? Fica um pouco para depois quais são os objetivos de ambos os jogadores. E aqui cavalo E3, traz esse cavalo aí que a priori eu não gostei muito, mas um lance bem útil, né? Eu estou aqui dentro do possível tentando ver os prós e contras de cada lance e a lógica por trás dele para aprender alguma coisa com esses dois titãs aí do xadrez.
E é bem simples, né? Coloca aí o cavalo numa casa bem no centro, o cavalo bem centralizado. Quanto mais centralizado, maior o seu raio de ação. E já está desafiando esse cavalo aí do Arlequine, né? Esse cavalo negro. Nesse momento, existe uma bateria de cavalo e dama, dois atacantes, contra só a dama defendendo, né? Então, nesse momento, né, na partida, se tocassem as brancas jogar, né? Esse cavalo, por exemplo, cavalo toma cavalo, a própria dama toma cavalo, já chamando uma grande simplificação aqui, é o que aconteceria. Então, esse é um lance que obriga as negras a responderem, né? Cavalo toma E3, lance do Arlequine, e bispo toma E3. Realmente desenvolve o bispo, recuperando material. E, bem, as torres conectadas, eu diria, né, segundo a minha humilde opinião, que a fase de abertura terminou. Tá? Claro que ainda tem mais coisas, tem que trazer as torres e tal, mas as peças já estão aí a postos e já pode começar meio que as hostilidades, né? Torre de F a 8, a lógica por trás super simples, trazer essa torre para a coluna, né? Olha como o raio de ação dessa torre já vai longe, né? A coluna semi-aberta aí e tal. Já tocando no bispo. Claro que o bispo está super bem protegido aí. E, enfim, né? Bem lógico, bem natural, bem simples e bem útil. E aqui cavalo F4, trazendo aí para o cavalo um pouco mais para o jogo. Ali eu acredito que ele estava um pouco fora, melhorando aos poucos a peça, né? E já tocando no peãozinho aqui de D5 também, né? Bastante coisa acontecendo. E aqui o Arlequine também vai melhorando as peças aos poucos. Aquele bispo que no início era um bispo mais agudo, porque ele tinha uma diagonal que estava cravando. Depois desses lances, né, que houve a troca de cavalos e tal, ele já não estava fazendo tanta coisa ali. Então, com bom critério, o bispo também já aponta aí, né, já é uma jogada um pouco tanto quanto de iniciativa, porque já está encostando no cavalo. E, teoricamente, o peãozinho de D5 está caindo, né? Mas a gente sabe muito bem que se cavalo toma, o bispo, né, que já está apontando ali para a ala do rei, mais especificamente para o peãozinho de H2, vai entrar de uma forma fulminante com cheque, né? Uma sequência possível aqui, até fácil de calcular. Seria, por exemplo, cavalo toma D5, bispo toma H7, cheque, rei toma, e a dama recuperaria o cavalo, né? Aí você estaria trocando, haveria uma troca de peão de centro pelo peão de canto, sendo que o peão de centro, os peões centrais, né, realmente são muito importantes, mas eu acredito que os peões que defendem um rei, eles têm uma importância um pouco maior, né? Dentro da minha visão de xadrez, né? Sendo bem sincero aqui, sem querer ser o dono da verdade. É só o que eu penso, né? E aqui torre de F1. Obviamente essa coluna, daqui a pouco ela vai se abrir mesmo. E Capablanca não quer ficar atrás. Já traz a torre aqui com expectativas de briga por essa coluna, né? E aqui, já buscando desequilíbrio, já uma jogada mais de iniciativa, cavalo B4. Já é um ataque direto aqui na dama, né? Procurando aí criar algum problema para as brancas, né? Dama B3, saindo do ataque, obviamente, e já tocando um cavalo. É óbvio, né, gente, que esse cavalo ele está sendo defendido pelo bispo, mas se houver aí né, um bate-rebate aí, uma trocação, alguma coisa do tipo, realmente esse cavalo pode vir a cair, né? E uma outra nuance, né, um outro detalhe é que a dama também agora está tocando
ali no peãozinho de D5. Então, múltiplas ameaças, né? Várias coisas acontecendo só com um simples movimento de dama que a gente tem que ficar sempre atento. Por exemplo, se agora cavalo toma, ainda tem o nosso cavalo que está controlando, mas já existe alguma possibilidade dessa bateria de cavalo e dama ganhar esse peãozinho de D5 em algum momento aí. Claro que não agora, mas em algum momento com certeza. As negras viram isso tudo e trouxeram aqui a dama para F5, que aumenta aí muito, né? Quanto mais centralizada a peça, mais o seu poder de fogo, né? Por causa do seu longo alcance. E vamos ver aqui, né? O que está rolando. Bem, já existe uma bateria direta de dama e bispo sobre esse cavalo, né? Claro que se o bispo sair, o cavalo que eu havia lá em B4 que eu havia mencionado anteriormente cai também. Não vai ser uma perda de material danada, mas já é uma ameaça, né? Em xadrez, a ameaça às vezes é mais importante que a execução. E é importante você criar problemas aí para o seu adversário, né? Essa é a alma do jogo de xadrez, seja em qualquer nível. Uma segunda coisa que eu vi também, né? Que esse lance traz às negras é realmente o peãozinho ali em C2, né? Como as duas torres estão simétricas aí, um cavalo toma C2 aí, já poderia ganhar o peão e, consequentemente, uma qualidade, né? Trocando um cavalo por alguma torre. Já que o cavalo de B4 aqui e a dama de F5 já estão formando uma bateria aí que só está sendo defendida pela dama, o que não é uma coisa muito legal. E observando mais essa posição, né, já que a gente está falando dela e das ameaças de ambos os lados, né, sempre buscando desequilíbrio, Alekhine enérgico, Capablanca elegante. As damas, de um modo geral, tudo bem, foram colocadas e postas de uma forma boa, mas eu acredito que a dama do Alekhine está um pouco melhor. Está mais para cá do tabuleiro, está mais perto da defesa do próprio rei, caso haja alguma necessidade, já está mais perto do rei das negras, enquanto que a dama das brancas, né, tá lá na ala da dama, tá bem longe. Se começar a acontecer alguns eventos aqui de ataque e sacrifício de alguma forma, a dama branca vai estar bem longe do rei para poder voltar. Talvez não haja tempo, né? Alekhine sendo aí o mago das combinações, ele sempre eu não digo, né? Mas ele tem muita facilidade em entregar material para ter um ataque rápido. Então, quando você tem um tipo de jogador desse à sua frente, você deve ficar esperto, né? Você deve ficar acordado contra esse tipo de situação. E aqui ele já obriga as brancas a meio que dar alguma resposta a esse peãozinho de C2 que, se tocasse as negras jogarem agora, né? Se tivesse mais um tempo, assim, só para realmente exemplificar, já estaria caindo e dando um duplo aí, né? Olhando por esse lado, realmente é uma ameaça até grave, né? Algumas outras coisas que eu gosto de salientar é realmente você ver os detalhes. Esse tipo de partida, né? Realmente, né, você deve ir olhando com calma, realmente extrair o que ela tem de melhor e buscando as várias nuances, os detalhes, o porquê das coisas, né? Eu acho que isso realmente é válido para o seu enriquecimento enxadrístico de um modo geral. Bom, obviamente Capablanca viu isso tudo e jogou aqui torre de AC1. Bom, normalmente um C3 aqui você expulsaria o cavalo e tá tudo certo, né? Mas aí cortaria uma volta rápida para a dama caso acontecesse alguma coisa. Eu não sei também se ele quer abrir depois a coluna C, jogando um C4 ou alguma coisa do tipo, mas pessoalmente eu acho um pouco esquisito você trazer uma torre
que é uma peça pesada, né, para proteger um peão, né. Isso aí meio que dá um pouco de vantagem para as negras, ou pelo menos, não sei, um pouco delicado até falar, mas claro que se for vantagem não é muito grande, mas existe aqui realmente um ar de não sei, pode ser até o lance da engine, né? Eu achei um pouco estranho, né? Trazer a torre para defender o peão, sendo que um simples avanço, não sei se ele, com a sua visão posicional, vendo muito à frente, realmente achou melhor que não avançar o peão, manter essa estrutura assim bem cadenciada, né? Mas enfim, essa foi a jogada do Capablanca que entrou para a história e, enfim, é isso, né? Aqui, o Alekhine simplesmente ignorou, cavalo toma C2, já entrou com tudo ali, comeu o peãozinho, não quis nem saber. E aqui, torre toma C2, torre na segunda fila, né? Já pode dobrar em algum momento. Aqui simplesmente ele faz o belíssimo dama toma F4, entendeu? Essa jogada realmente de campeonato mundial é incrível, é muito bonita, né? Aqui o Capablanca não tomou de volta, simplesmente fechou a ameaça de mate ali em H2. E aqui agora as damas jogam, aliás, as negras jogam F5, que é um lance um pouco mais calmo, porém agudo, porque ele já está meio que tocando ali na torre e, enfim, mantendo uma certa atividade. Olha, eu não costumo voltar às jogadas, mas eu vou voltar aqui porque eu acho que tem um ponto importante para quem não viu, realmente eu comentar. O bispo não pode tomar a dama por causa do lance do mate, no mate na última fila, entendeu? Bispo toma aqui seria um erro grosseiro, né? Se bispo toma, torre toma e acabou, né? Eu não acredito que no campeonato mundial alguém ia cair nessa, entendeu? Mas você vê um pouco da imaginação, né? Da combinativa e furiosa do Alekhine, né? É só isso mesmo. Depois saiu aqui, ele puxa a dama para F5, aí segue o jogo ao modo capablanquiano, né? Vamos ver o que o Capablanca vai fazer. Ele faz torre de C a 2, que é uma jogada, né, bem útil, porque está dobrando, né, na coluna, e normalmente isso é muito bom, principalmente para você ganhar o controle da coluna, né? Esse bicho pode sair com facilidade, e enfim, né? Embora, se a gente for comparar os bispos de Casas Negras dos dois jogadores, eu acredito que o bispo de Casas Negras está muito mais ativo, né? Aqui B6, que é o peãozinho que estava caindo, simplesmente um avanço, né, para segurar. Acho que o Alekhine não tem nenhum problema de avançar os peões dele, enfim, né? Dama B5, trazendo a dama um pouco mais para perto aqui do ataque. E de raio-x, se a gente for olhar, né, realmente existe uma bateria das duas torres e da dama na casa aqui D8, né? Não, desculpem, na casa E8. Então, se esse bispo sair em algum momento e realmente não tem um respiro para o Rei das Negras, pode acontecer, né? Existe a possibilidade realmente de um mate do corredor, dessa vez agora por parte das brancas, né? Primeiro o Alekhine ameaça e Capablanca com dama B5 está tentando retribuir a gentileza, né? Claro que a longo prazo, raio-x tem muita coisa, mas é uma coisa que poderia acontecer com esse lance aí. Eu acredito que a ideia por trás seja mais ou menos nesse caminho, né? E aqui, um lance super útil do Alekhine, né? A lógica por trás é realmente dar um respiro para o rei,
já que o bispo de Casas Negras, né, não existe mais, aliás, o bispo de Casas Brancas. Então, mate do corredor agora já não é mais possível, ele elimina essa ameaça. Por um lado, profilático, e por outro, que ele começa o que muitos chamam de ataque da minoria aqui, né? O objetivo desse peãozinho de canto é realmente avançar e tentar quebrar essa estrutura de peões a fim de obter um ataque em que possa levá-lo enfim, N coisas que podem acontecer, né? Acho que o objetivo básico, a estratégia do Alekhine é essa, partir para dentro, quebrar aqui e conseguir alguma coisa no rei, na ala, fazer uma bagunça aqui na ala do rei das brancas, né? Capablanca, né, viu isso tudo, simplesmente jogou H4, não quer deixar que essa bagunça ocorra, super simples, super natural e realmente útil porque defende tudo, né? Aí. E aqui torre toma E4, já trazendo a torre mais para o centro, já procurando aí mais atividade para a torre. E é isso. Bispo D2, e é óbvio que o Capablanca não ia deixar, né, essa torre aí, simplesmente botar no centro, toda bonitinha e super forte, né? Com certeza ele ia replicar. E essa sua réplica simplesmente tirando o bispo, né, para D2. Mais uma vez eu tenho que ressaltar que eu não acredito que o bispo esteja bem aí. Eu acredito que o bispo de Casas Negras, em algum momento, ele pode se sacrificar, inclusive, que é bem a cara do Alekhine ali, contra os peões da ala do rei. Ele fez muito isso em várias outras partidas. E, enfim, eu acredito que ele está mais agudo aí, né? Várias opções aqui, muita tensão no centro, 2 torres contra uma. E simplesmente o Alekhine vai lá e toma em D4, né? Torre toma D4, tem seu lado bom e seu lado mal, como toda jogada tem. Nessa em específico ele ganha um peãozinho, mas ele meio que entrega a coluna, né? Principalmente aí a casa E8, já é controlado por 3 peças pesadas, e isso em algum momento pode ser utilizado em favor das brancas, né? Mas ele obteve um peão, né? Se a gente contar aqui, 3, 6, 7 peões para as negras, 3, 5 peões para as brancas, né? Aquele peão que o cavalo tomou também, agora que eu estou me lembrando dele. Então, basicamente é isso. Ele perde por um lado, né? Que ele deixou a coluna, embora eu acredito que já o macho do corredor já não seja mais uma possibilidade, mas uma coluna é uma coluna, principalmente com torres dobradas, e a gente tem que sempre prestar atenção nisso. Embora, na minha opinião, não sei se da engine, acredito que as negras já têm uma leve vantagem por aqui. E aqui bispo C3, agora sim o Capablanca, né, mostrou toda a sua... mostrou que joga fino, né? Realmente colocando o bispo numa diagonal bem mais ativa. Agora de raio-x aqui, ele já está tocando na ala do rei das negras e já é um tiro direto na cara da torre aí que vai ter que é obrigado a mover, né? Já ganha um tempo, enfim, bastante coisa bem ativo, né? Essa já foi uma jogada aguda. Aqui simplesmente torre D3, o Alekhine vai manobrando, né? Vai cercando aí, embora as suas torres estejam desconectadas. Esse lance realmente é bem agudo, bem agressivo, porque esse peãozinho aqui de G3, realmente esse tema aí do bispo explodir esse peão e depois a torre entrar com cheque, pode ser inclusive um golpe fatal, né? Onde as negras, se as brancas negligenciassem, né? Essa ameaça sutil, porém uma ameaça gravíssima, realmente poderia terminar muito mais rápido essa partida. E é por essas e outras que o Capablanca, com a sua simplicidade fenomenal, ele tapa esse bispo aqui, que já estava nervoso ali, né?
para se sacrificar e acontecer esse monte de combinações aí. Claro que tinha muito jogo. Capablanca é um jogador posicional extraordinário e não ia ser tão fácil assim vencê-lo, mas com essa jogada simples e direta aí a gente consegue entender, né, que ele realmente é um recurso defensível admirável, né? Até mesmo eu que sou realmente fã do Alekhine e gosto muito do xadrez de ataque, tenho que tirar o meu chapéu para o José Raul por causa desse bispo assim, que ele realmente conseguiu manobrar, deu vida à peça e já chegou um momento antes de um golpe que possa ser crucial, né? Aqui simplesmente torre D8, trazendo aí a última peça do campo negro, que parece que não estava jogando muito bem ou que parece que estava fora do jogo. A Alekhine, né, põe aí agora todas as suas peças. De raio-x, as torres meio que estão na mesma coluna, então estão se ajudando teoricamente, né? E é isso. As negras, com muito bom critério, né, eliminam esse bispo perigosíssimo e furioso do Alekhine de uma forma realmente elegante e simples. E realmente vão lá, tomam e, a priori, realmente eliminam esse importante atacante, né? Uma aula de ataque do Alekhine e uma aula de defesa do Capablanca. Isso tudo numa partida só, realmente não é à toa que essa é uma das partidas assim mais importantes historicamente de todos os tempos. Torre toma D6 e realmente aqui a última fila aí está aberta, né, para os ataques das peças pesadas das brancas. Torre E5, o Capablanca viu que não tinha muito mais ali por causa do respiro, né, que o Alekhine tinha dado ao rei dele. E faz um ataque direto aí na dama, né? Vai ter que se mover, mas com muito cuidado, porque as duas damas estão tocando, né? No peãozinho, na torre, aliás, e tem que mover com cuidado, que é para não perder material. A dama F3 realmente levando o ataque cada vez mais perto. Agora o rei das brancas realmente deve estar se sentindo incomodado ali. A dama das brancas está um pouco longe e continua segurando a torre, né? A torre não cai. E basicamente é isso, né? Ele sai, ele se defende atacando aqui nessa jogada. Torre toma H5. Realmente, Capablanca agora de defensor, ele está passando a agredir também, né? Não pode ficar se defendendo o tempo inteiro, uma hora vai ter que partir para dentro. E realmente muitas ameaças aqui já acontecendo e realmente uma entrada de torre aqui já ameaça mate e seria realmente desagradável, né? Torre toma, aliás, desculpem, dama toma H5, pegou a torre e torre A8, entrada na fila com cheque, só há um movimento possível, que é rei H7, e agora sim as brancas vão recuperar a torre com um ganho de tempo, né? Que também é muito importante. E aqui dama toma D3 cheque, realmente ganhando mais um tempinho aí em cima desse rei. As negras jogam dama G6 e propõem a troca, né? Bom, apesar do Capablanca ser realmente fenomenal, genial, tudo de bom aí nos finais, eu acredito esse final aqui, 3, 2, 5 peões para as brancas, 3, 2, 5, 4 e 2, 6 peões para as negras, um peãozinho a mais, final de torre, bem simples. Trocar as damas, né? Claro que um peão só às vezes não faz verão, mas
eu acredito que tendencia a ser um pouco melhor para as negras, né? Às vezes um peãozinho só no final faz toda a diferença. E realmente esse peão aqui de D5, né? Ele é um peão passado, óbvio que está muito longe de promover, mas enfim, né? Inclusive ele já está apoiado pela torre, uma carreira dele aí realmente pode ser decisiva pro time negro. É por isso, com muito bom critério, que o Capablanca decide jogar a dama D1, não quis trocar as damas. E aqui o Alekhine segue procurando troca, dessa vez de torres, ele oferece a troca de torres, larga aquele peãozinho lá, que obviamente seria um erro muito grosseiro tomar esse peão agora, que perde torre, mas enfim, né? É óbvio aqui que a estratégia do Alekhine, já que ele tem esse peão a mais aí passado e tal, como eu já falei, realmente seja de querer simplificar ao máximo a posição e fazer dessa vantagem, explorar dessa vantagem a vitória. E obviamente com muito bom critério, Capablanca não vai querer trocar essas torres tão cedo, não vai entregar esse jogo assim tão fácil para o Alekhine. E agora são 2 peões que estão caindo, né? Simplesmente o Alekhine decide defender o peão central, né? Simplesmente joga a torre E5 aí. Não se importa muito com a queda do peão lá do canto, né? Até porque esse peão do canto lá para cima vai ser difícil ele coroar porque tem 2 peões brancos, né? Já esse peão passado, ele está valendo muito mais nesse jogo. Talvez, teoricamente, a peça mais importante, né, do tabuleiro e tal. Capablanca vai e tenta diminuir sua vantagem, a sua desvantagem, né, tentando igualar em material. Com bom critério, pega o peãozinho, torre toma 7, bem simples. Acho que não tem nem muito o que explicar aqui. O Capablanca é translúcido, né? Aqui simplesmente C5, lá vem uma tormenta de peões, mesmo com poucos peões, realmente bem perigoso aí para as negras. E a dama aqui já está defendendo um peãozinho em B e já vai vir atacando. E realmente eu acredito que as negras têm vantagem aqui nessa posição. Simplesmente torre D7. E o que acontece aqui é um duplo, né? Agora existe uma bateria de 2 peças pesadas, dama e torre, sobre esse peão, que é muito fácil de defender, inclusive, né? Mas enfim, a ideia por trás do lance é essa. Dama E6, eu realmente estava, nas minhas análises de tabuleiro, eu tinha avançado o peão, mas aqui eu vi que realmente a jogada do Alekhine é bem mais agressiva e bem mais enérgica. Se trocar tudo aqui, aconteceu o que eu tinha falado antes. Realmente eu acredito que as negras estão melhor. E já toca logo, né? Já um tiro direto nessa torre aí. Vamos ver o que vai rolar, né? Bem agudo, né? E outra coisa também que esse lance faz é o enérgico, ele dominando a coluna. E, por exemplo, um torre D1 cheque ganha um duplo aí no rei e na dama, realmente ganha um tempo, porque as brancas agora são obrigadas a ter que responder a essa ameaça gravíssima, né? Então, dama E6, agora eu tenho que tirar o chapéu para o Alekhine. Não é uma jogada muito difícil, apesar de eu ter furado nas minhas análises de tabuleiro. E eu não fico triste com isso, muito pelo contrário, eu fico muito feliz que eu tenho que furar nas análises do meu tabuleiro, né? Não no tabuleiro de torneio. Então ganha muito tempo, faz bastante coisa, uma jogada sutil e super agressiva, né? Ao maior estilo Alekhine, obrigando o Capablanca a responder, que na minha opinião, sem engine, sem nada, a olho nu assim, com esse peão a mais e com a dama e torre centralizados, bem conectados, né? E sempre ameaçando, que é o jogo do Alekhine realmente, eu acredito que elas estejam melhores. As negras estão melhores, né?
E aqui, dama D3 cheque, realmente ganha um tempinho aí em cima do rei, né? Obriga as negras a fazer alguma coisa. Simplesmente G6, um lance super tranquilo por parte das negras, mas justamente o Capablanca, eu acredito que ele já, obviamente, tomou consciência de que ele já não está tão bem e está procurando oferecer resistência a algum contrajogo de alguma forma, né? E aqui, torre D8, realmente cercando o rei das negras, né? Se o Capablanca fica na defesa, o Alekhine vem avançando esses peões, vai querer entrar com a torre em algum momento e vai colapsar, né? Vai entrar em colapso tudo toda a estrutura defensiva aí das brancas vai acabar realmente acabando com a partida, né? Então, nesses casos assim, acho que a melhor defesa para o Capablanca é o ataque. Ele sabe que ele já não está tão bem assim e que tem que fazer alguma coisa bem enérgica. Então ele está partindo para dentro, assim, né? O Capablanca também, quando atacava, ele também era cirúrgico, tanto na defesa quanto no ataque. Não é porque ele era posicional que ele não ia ficar só na defesa o tempo inteiro, passivo, né? Muito pelo contrário. Ele é super bruto, sabe a hora de atacar, de defender. Claro que o seu estilo é muito mais defensivo, posicional, um estilo mais sólido, mas nem por isso os ataques deles eram menos mortais do que do Alekhine, né? E em outras partidas aqui, eu não sei se vou passar todas, mas na grande maioria, principalmente o Capablanca, ele vence também o Alekhine com bastante veemência, com bastante critério. D4, simplesmente empurrando, né? Vai empurrando os peõezinhos e tirando cada vez mais os espaços das negras. E realmente as brancas vão ter que se preocupar com isso. E é mais uma coisa a se preocupar, né? Para falar a verdade. A4 aqui, um lance para realmente tentar criar algum contrajogo aqui na ala da dama, já que na ala do rei realmente mexer muito nessa posição pode ser mais prejudicial que benéfico, né? Então A4 aqui procurando realmente algum contrajogo e tal. Vamos ver aí, né? Torre toma E1, cheque. Realmente agudo, direto e agressivo, como sempre ou quase sempre é o Alekhine. Já se mexer com o rei errado, provavelmente ele vai forçar a troca, que é tudo que ele quer aqui. O sonho das negras é trocar as damas e tirar o fogo do tabuleiro. Enquanto as damas estiverem no tabuleiro, acredito que o time branco aí, no caso Capablanca, ainda vai ter chance de resistência. Tá aí, rei G2. E agora, dama C6 cheque, muito agudo, muito agressivo, já espremendo, já atacando, já obrigando sempre ele a responder. F3, praticamente forçado. E aqui torre E3, outro lance, outra bomba, né? Eu fico imaginando, imagine no salão lá em Buenos Aires, das pessoas que estavam acompanhando a partida, né? Vendo o Capablanca sendo tratado a machadadas pelo Alekhine, né? E aqui tem que fazer alguma coisa, porque realmente esse peãozinho aqui em F3 ele está caindo, se dama toma F3, então desanda tudo, tem que arranjar algum jeito de defender essa peça, ou enfim, né? Realmente eu não sei se está perdido aqui, mas realmente uma situação muito difícil para o genial cubano, né? Ele ainda encontra esse lance, que é a dama D1, e por enquanto ainda consegue defender tudo. Mas aqui o Alekhine não para, joga logo dama E6 e já tem mais complicações, mais explicações a dar. Continua muito enérgico. Nas posições de iniciativa, o Alekhine é absurdo o que ele joga, entendeu? Ele praticamente não comete nenhum erro. E mesmo um defensor nato, né? Um homem de grande porte no quesito profilaxia e defesa, que é o Capablanca, não tá sucumbindo, né? A todas essas machadadas aqui que o Alekhine está dando.
G4 ele vem vindo com a tormenta de peões, avançando, procurando dar mais espaço do jeito que dá aqui para o rei dele. E aqui torre A2, bum, outra coisa que ele vai ter que jogar forçado. Realmente a situação do Capablanca está cada vez mais difícil. Rei H3, realmente eu acredito que seja a melhor jogada. E aqui Dama E3 já ameaça ganhar o peão com cheque. Realmente uma bomba do Alekhine aqui. Muito forte, muito duro. Dificilmente vai escapar, né? O Capablanca ainda encontra-se Dama H1, procurando defender de todas as formas, bem desesperado, acredito eu. Mas já realmente nas últimas aqui, o nocaute está bem próximo. E aqui Dama F4. Continua, né, o Alekhine realmente cercando, espremendo, colocando o rei do Capablanca sem poder respirar, né? Capablanca joga H5, tentando estourar a posição aqui, né? Da ala aqui, ou pelo menos do que sobrou da ala do rei, né? Mas realmente eu acredito que não vai dar tempo. O Alekhine joga o calmo e violento torre F2 aqui, com uma entrada devastadora. É uma ameaça fortíssima. E realmente o Capablanca com bom critério, né? Temendo o pior, que eu acredito seja inevitável, abandonou a primeira partida para perplexidade de toda a comunidade enxadrística do mundo, né? Naquela época, 1927, José Raul Capablanca, o conhecido como a máquina de jogar xadrez, pelo seu longo período ao qual ele ficou invicto, pega um adversário valendo o campeonato mundial, ao qual ele nunca perdeu, e aqui ele sofre justamente a primeira derrota da vida dele, né, contra o Alekhine. E realmente muito bem jogado por ambos os jogadores. A gente viu mais ou menos em muitos momentos dessa partida o estilo de cada um de jogar, né? Um mais posicional, outro mais agressivo, um mais romântico, outro mais profilático. Realmente um embate de ideias, né? De como entender o xadrez. E como os dois, né, terceiro e quarto campeões mundiais, não existe o jeito correto, né? Existe o jeito que é melhor para você. E, enfim, basicamente é isso. A gente está começando aí essa série. Provavelmente, se eu me empolgar bastante, ver como é que está a resposta aí do pessoal, eu devo continuar, talvez até com todos os jogos desse match histórico. Realmente é uma partida que você aprende muito, se você realmente passar com calma e ir aí lance a lance, procurando as melhores jogadas de cada um. Depois, obviamente, que você já fez o seu trabalho de campo, né? Você realmente botar na engine, ver que você acertou, ver que você errou. Realmente é um trabalho que vale a pena ser feito. E falei bastante porque eu fiquei muito empolgado. Esse match é um dos melhores matches de todos os tempos, quiçá até o melhor. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de assistir ao match do Magnus Carlsen contra o Sergei Karyakin e eu realmente dormi, né? Alguém pode até não gostar do que eu falei agora, mas foi um match chato, na minha opinião. Um match que eu gosto é quando existe esse embate ideológico, os dois se detestavam mesmo, não gostavam um do outro, e de algo de semelhante rivalidade só aconteceu muito tempo depois, que é o match Karpov-Kasparov, na verdade os matches, né? Karpov-Kasparov, que realmente
também 2 estilos, posicional, agressivo, lutando, e estilos ideológicos, e enfim, né? Eu acho que eu falei bastante. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um forte abraço, um beijo no coração, bons estudos no xadrez e até a próxima, tá? Fui!